Uma vez perguntaram ao Pat Condell, que é um ator e blogueiro ateu, ativista ateu, britânico, muito conhecido, por que ele só falava mal das religiões? Por que ele não falava nenhum ponto positivo delas? E ele resolveu responder dando um ponto positivo de cada religião. E ele começou o vídeo dele falando assim, que a melhor coisa do cristianismo é que ele não é o Islã. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e para começar esse vídeo eu preciso dar um pequeno histórico, como sempre, para embasar a minha opinião. Muitos pediram para eu falar desse assunto, então aqui vai lá. Primeiro eu preciso dizer que existem muitas vertentes do Islã, tá? Não são 2, 3, 4, são muitas, igualzinho acontece no cristianismo. As vertentes do Islã mais conhecidas são os sunitas e os xiitas. Eu não vou entrar aqui na questão de qual é a origem de cada um, tem a ver com a descendência do Maomé, etc. A gente não tem nenhum paralelo exato para fazer com o cristianismo, mas eu vou tentar fazer um paralelo aqui com o cristianismo, que vai ficar meio porco, mas vai dar para entender. Historicamente, os sunitas e os xiitas estão mais ou menos como os católicos romanos e os católicos ortodoxos. Só que do ponto de vista de rivalidade, os xiitas e os sunitas estão mais para católicos e protestantes, tá? Ou seja, eles convivem muito bem em alguns lugares, apenas aguentam a convivência, mas não gostam muito. Na maior parte dos lugares, um fala mal do outro, etc. e tal. E em alguns lugares muito pontuais, eles vão pro pega-pra-capar mesmo, eles vão pro quebra-pau, como aconteceu na Irlanda com o exemplo dos católicos e protestantes, e no mundo islâmico isso também não é diferente. Tá? Isso simplifica muito a questão, mas é o mais didático que eu consigo ser agora. O Iraque, cuja capital é Bagdá, uma cidade muito conhecida, é um país de maioria xiita, tá? O que é uma exceção, na verdade, porque de todo o Islã, poucos países têm maioria xiita, como o Irã, por exemplo, o Azerbaijão e o Bahrein. E tem também várias outras etnias que vivem no Iraque. Tem os curdos, tem os yazidis, eu não sei como é que se pronuncia esse nome, tá? Tem até os assírios mesmo, os originais, só que a maioria deles é muçulmana, então aí você tem uma questão étnica e uma questão religiosa. Por muitos anos o Iraque foi governado pela minoria sunita, representada pelo ditador Saddam Hussein, que ficou mundialmente conhecido. Eu não sei se antes dele os governantes também eram sunitas, mas com certeza os 24 anos de mandato dele foram dos sunitas. É preciso se dizer que o Saddam Hussein era um monstro, ele era um ditador sanguinário que perpetrou genocídios terríveis, dirigiu o Iraque com mãos de ferro durante o seu governo. Durante a Guerra Fria ele se aliou à União Soviética, mas não foi uma união lá muito estável, mas a priori ele estava do lado do bloco soviético durante a Guerra Fria. O Iraque travou uma guerra com o Irã, que durou 8 anos, foi uma guerra de 1980 a 1988, basicamente por motivos de divisa, né, de saber aonde termina um país, onde começa o outro. Mas tinha vários outros motivos ali envolvidos, entre eles o medo que o Iraque tinha de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Irã, de uma revolução xiita que tomou o poder no Irã. Tá? Como o Iraque é de maioria xiita, o Saddam também ficou com medo que isso acontecesse no Iraque. Então essa guerra também foi, entre outras razões, por esse motivo. Depois do final da Guerra Fria, e com o colapso da União Soviética, o Iraque estava extremamente endividado depois de 8 anos brigando com o Irã. Tá? Ele tinha pedido empréstimo para vários países vizinhos, inclusive para o Kuwait, que é um paísinho minúsculo que tem ali perto, nas margens do Golfo Pérsico, e que é muito rico em petróleo, bastante rico, aliás. E o Saddam Hussein ficou devendo dinheiro para o Kuwait não quis perdoar a dívida. Aí o Saddam Hussein inventou que, historicamente, o Kuwait era parte do Iraque e simplesmente invadiu o Kuwait, tá? Com um exército que era simplesmente 5 vezes maior do que o exército do Kuwait. Ou seja, o Kuwait ia ser massacrado, ele ia ser tomado à força se o Kuwait não tivesse feito uma coalizão com os países ocidentais, para a qual ele vendia petróleo, claro, incluindo principalmente os Estados Unidos, tá? Que ajudaram muito o Kuwait nessa guerra, que foi chamada de Guerra do Golfo, que aconteceu entre 1990 e 1991. E o Saddam perdeu, né, não conseguiu invadir o Kuwait, mas os Estados Unidos, por outro lado, também não tiraram o Saddam do poder, deixaram ele lá. E depois disso daí, o Saddam meio que ficou na dele. Meio que ele ficou na miúda e não fez mais muitas coisas fora do país dele. Essa Guerra do Golfo aconteceu na época do governo do Bush pai, né, nos Estados Unidos. 10 anos depois aconteceu o 11 de setembro, né, em 2001. Aí quem estava governando os Estados Unidos na época era o Bush filho. E foi cobrado do Bush alguma atitude contra os terroristas muçulmanos. Então, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão atrás do Bin Laden e o Bush resolveu invadir o Iraque também porque eu quis. Simplesmente por isso. Não teve nenhum bom motivo válido e com pistas fidedignas
que justificassem a invasão do Iraque em 2003. Eu vi muita gente na época falando que isso era uma questão psicológica, que o Bush filho queria fazer o que o Bush pai não conseguiu fazer, ou que ele tinha inveja, enfim, sei lá. O que importa é que a invasão do Iraque de 2003, sob todos os aspectos, foi uma tremenda cagada. Tá? Eu defini muito bem o que eu chamo de cagada no meu segundo vídeo sobre a questão palestina, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Enfim, os Estados Unidos invadiram o Iraque, depuseram o Saddam. O Saddam Hussein mereceu ter passado pela humilhação que ele passou, ter ficado escondido num buraco sozinho por meses a fio, depois ter sido julgado, ter sido enforcado. Mereceu? Mereceu. Mereceu, tá? Vamos deixar isso claro aqui. Ele era um monstro, fez um monte de atrocidades. Agora, a invasão do Iraque funcionou? Aí isso já é mais discutível. Em teoria, o Iraque foi democratizado à força. Foi colocar uma democracia forçosa no Iraque. E isso não funciona em nenhum lugar que eu tenha tido notícia no mundo. O Iraque, depois que os Estados Unidos tiraram o Saddam, virou uma zona, virou uma bagunça. Terra de ninguém. Serviu só para matar um monte de soldado americano, serviu só para matar um monte de civil e soldado iraquiano, e isso pegou mal pra cacete para os governos dos Estados Unidos. Enfim, foi um Vietnã 2, praticamente. Né? Quer dizer, foi um pouco melhor que o Vietnã, porque no Vietnã os Estados Unidos perderam efetivamente. Né? No Iraque eles não perderam, mas tipo, não serviu para grandes coisas, não teve grandes vantagens. Pelo menos aparente. Tem a questão do petróleo, mas a gente já vai chegar lá. Bom, eu estou falando disso porque você não cria democracias do nada. Você não cria democracias onde elas nunca existiram. Você não chega para um povo e fala, agora vocês vão ser democráticos, plim, por mágica, eles se democratizam. E veja bem, a democracia, eu entendo que das formas de governo que o ser humano já inventou, é a melhor. Tem um monte de defeitos, um monte de coisas ruins, mas comparativamente às outras formas de governo, a democracia é de longe a melhor que os humanos já inventaram. Como eu falei naquele meu vídeo do Lúcio Big, eu não sei sobre democracia direta, não vou opinar sobre isso e outras formas que não foram aplicadas. Só que para a democracia funcionar, toda a população tem que saber, pelo menos no mínimo, como é que ela funciona. Como eu falei nesse meu segundo vídeo da Palestina, os países em que a democracia melhor funciona são países que já estão acostumados à democracia há muito tempo. Como, por exemplo, a Europa Ocidental, a América do Norte, etc., a Austrália, enfim. Mas tanto o bloco soviético e os países do leste europeu, que viveram ditaduras comunistas durante boa parte do século XX, ditaduras terríveis, e os países da América Latina, que viveram ditaduras anticomunistas fomentadas pelos Estados Unidos, etc. e tal, também no mesmo período do século XX, se redemocratizaram faz muito pouco tempo. Então são países na qual o povo ainda não está acostumado com a democracia. Você vê que o aparato estatal ainda tem resquícios de todas as ferramentas que ainda se utilizavam na ditadura. Tá? Isso ainda não foi totalmente limpo. Então, você vê que a democracia nesses lugares, tanto no leste europeu quanto na América Latina, também não funciona perfeitamente, não funciona lá muito bem. Então, você não pega um povo e democratiza a hora que você quiser. E nesses lugares que estão acostumados a ditaduras muito terríveis e que tem uma questão étnica e religiosa muito violenta, países como o Iraque, por exemplo, o que o Saddam fazia? Ele mantinha, de alguma forma, todas aquelas discussões e aquelas brigas tal, sob controle. Mais ou menos que nem a Rússia fazia com a Iugoslávia também. Saiu o Saddam, né? Saiu o dono, os cachorros começam a brigar entre si. Não teve jeito. Foi o que aconteceu com o Iraque. O mesmo aconteceu em 2011, quando estourou a Primavera Árabe em muitos países do Islã, tá? De maioria muçulmana. Que eu saiba, o único país que realmente melhorou depois que tiraram o ditador foi a Tunísia. Que inclusive foi o primeiro, né? Acho que começou por lá. Os outros países, a Líbia está uma porcaria. O Egito mudou para voltar para a mesma coisa que estava antes. Tá? E a Síria, bom, a Síria não resolveu. Né? O presidente da Síria, o Bashar al-Assad, ele é um ditador muito mais tranquilo que o Saddam Hussein. A família dele já governa a Síria há mais de 30 anos, né? O pai dele governou por 30 anos, mas de qualquer jeito a Síria não é um país democrático. A família do Assad e o Assad em si pertencem a um ramo minoritário do Islã, que são chamados de alavitas. Tá? Os alavitas são uma corrente sincrética, um pouco com o cristianismo. Eles são considerados místicos e eles também têm rituais secretos, alguma coisa assim, pelo que eu pude pesquisar. E pelo que eu vi, eles são sim um pouco mais tolerantes. E o governo do Bashar al-Assad era considerado secular por praticamente toda a mídia internacional e a governança internacional, até estourar a Primavera Árabe em 2011. A repressão violenta e desproporcional que o Bashar al-Assad tomou contra as manifestações de rua que estavam tendo na Síria fez com que a opinião pública nacional e internacional se voltasse contra eles. Mais ou menos como aconteceu com o governador de São Paulo em 2013, quando tiveram aquelas manifestações que foram repreendidas com muita violência. Mas ele foi reeleito, sei lá por quê, porque paulista tem memória de peixe. Mas, grosso modo, tanto os Estados Unidos quanto os países do Ocidente europeu pediram para que o Bashar al-Assad deixasse o poder
depois dessas repressões. Só que ele não quis, e o caldo desandou. Só que ao contrário do que aconteceu no Egito, por exemplo, em que os manifestantes conseguiram depor o Mubarak em um tempo razoavelmente curto, e eram apenas pessoas do povo querendo mudanças, insatisfeitas com o governo, etc., o que aconteceu na Síria é que demorou demais, já estão aí 3 anos já que eles estão brigando lá, e já não é mais uma briga entre pessoas descontentes com o governo. Virou uma guerra armada, uma guerra civil, e os rebeldes agora são extremistas muçulmanos. Então quer dizer que, por mais estranho que pareça, hoje, a pior coisa que poderia acontecer para a Síria, do ponto de vista nacional e internacional, seria os rebeldes tomarem o poder. É melhor deixar o Assad ali agora, da maneira como a coisa ficou. E é nesse contexto, então, que surge o ISIS, tá? Ou IS, eu vou explicar depois, o Estado Islâmico. Eu sei que vão me chamar agora de anti-americano, eu já expliquei naquele meu mesmo vídeo lá dos comentários sobre a questão palestina que eu já citei, vou deixar aqui embaixo, eu já falei que eu não sou anti-americano. Tá? Só que contra fatos não há argumentos, eu estou falando de fatos aqui. Os Estados Unidos foram responsáveis, direto ou indiretamente, pela bagunça que está acontecendo agora lá no Oriente Médio. Eles quiseram invadir o Iraque, a meu ver, sem motivo algum, e eles se puseram contra e deram força para os rebeldes da Síria contra o Bashar al-Assad. Esse segundo ponto da Síria, eu até acredito que os Estados Unidos tenham agido de boa intenção, mas de qualquer jeito deu merda, de qualquer jeito não foi o que aconteceu, não deu certo, não ficou bom. Bom, o Estado Islâmico, ele floresceu nas áreas que os governos desses dois países se esqueceram. Eram áreas que eles não faziam questão de governar, ou não gostavam muito, ou simplesmente não tinham como governar, que é o interior da Síria e a parte norte e oeste do Iraque. É ali que surge isso daí. Então tem uma governança fraca ali. O grupo que hoje está sendo chamado de ISIS começou em 1999, tá? Mudou de nome várias vezes, mas ele pode ser considerado o que eles chamavam de a Al-Qaeda do Iraque, digamos assim. É um grupo sunita, tá? Tem que ser frisado, então em teoria eles estavam do lado do Saddam. É um grupo que lutou contra os americanos na guerra do Iraque entre 2003 e 2011 e também lutou contra quem apoiava a invasão americana. Em sua maioria eram xiitas, mas também alguns grupos sunitas que eles consideravam como traidores, etc. Durante a guerra do Iraque, lá agora nesses anos de 2003 e 2011, esse grupo ganhou simpatia entre os governadores dessas cidades aí do norte do Iraque, porque eram cidades que não estavam gostando desse governo provisório e nem do governo posterior que foi colocado lá no Iraque depois da queda do Saddam. É uma área bastante populosa, tem algumas cidades enormes como Mossul e Fallujah, eu acho, ou Fallujah, eu não sei como é que se fala, e essas cidades aí, então, começaram a ficar sob o governo, né, desse grupo muçulmano aí, junto com esses governadores aí, e eles criaram o Estado Islâmico do Iraque, ISI, na época, que governou por um tempo aquela região, meio que paralelo ao governo central do Iraque. Eles atacavam, né, também, o governo do Iraque também atacava eles, os Estados Unidos atacavam eles também, isso foi durante a guerra, né? Só que eles eram muito violentos, mas muito violentos, né, com todo mundo que discordava deles, que era quase toda a população. E o que acontece? Eles começaram então a perder apoio da população, a população passou a não gostar mais desses governantes provisórios aí do norte do Iraque, e os ataques do governo do Iraque e dos Estados Unidos continuaram. E eles conseguiram prender mais de 500 cabeças desse movimento, né, mais de 500 lideranças, prenderam lá no Iraque, e tipo, acabou essa palhaçada. Enfim, a gente não quer mais saber disso. E isso foi até 2011, quando estourou a Primavera Árabe, no mundo árabe, e também foi em 2011 que o Barack Obama removeu, em definitivo, as tropas americanas do território iraquiano, sem a presença dos Estados Unidos. Agora, o líder do ISI, que ainda não tinha sido preso, eu vou ler o nome dele aqui porque eu não lembro, tá? É Abu Bakr al-Baghdadi. Esse cara, ele começou a invadir as prisões iraquianas para resgatar esses líderes que tinham sido presos durante a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Ele conseguiu libertar mais de 500 líderes das prisões iraquianas. E o governo do Iraque, sem a ajuda dos Estados Unidos, também não foi lá muito competente para manter a segurança das suas prisões. Enfim, saiu o Saddam, saiu os Estados Unidos, e sem um adulto por perto, né, a criançada começou a se estapear, começou a brigar, começou a fazer a bagunça toda de novo. Então, esse governo fraco do Iraque não conseguiu controlar o crescimento desse grupo no norte do Iraque, e eles mudaram o nome para ISIL, né, ou seja, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Tá? Levante é uma palavra de origem latina, era como os europeus chamavam a região do Oriente Médio, porque era lá que levantava o sol, né, que o sol nascia, né, então era a região do Levante. Sob o governo desse maluco, desse Baghdadi aí, esse grupo, né, esse ISIL, passou a ganhar de novo a aceitação popular lá no Iraque. O discurso deles era um discurso vitimista, dizendo que nós sunitas, que somos minoria da população, né, e eles são minoria mesmo no Iraque, mas no norte do Iraque eles são maioria,
estamos sendo oprimidos pelos xiitas, pela maioria xiita, inclusive até pelos curdos, porque foram os presidentes do Iraque depois do Saddam, foi um presidente curdo e um presidente xiita, que agora é lá. Disseram que eles estavam sendo oprimidos. E a verdade é que eles estavam mesmo. Esse discurso é um pouco vitimista, mas eles estavam realmente sendo oprimidos. Porque o governo xiita do Iraque, inclusive com o apoio do Irã, que é xiita também, estava oprimindo, e acho que ainda está, não sei como é que está agora, oprimindo a minoria sunita com N coisas que eu também não sei. E esse discurso vitimista também foi incrementado, né, dizendo que os países ali ao redor do Iraque, que tem maioria sunita, nenhum deles é governado por um sunita, como, por exemplo, o Líbano e a própria Síria. E eles falaram, nessa região norte do Iraque, nós somos a maioria sunita e também não somos nós que estamos governando. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que aí aconteceu o que já era esperado. Né? O Iraque tem uma fronteira gigantesca com a Síria, e quando você acende um fósforo, na verdade você acende uma tocha do lado de um barril de álcool sem tampa, né, você sabe que é uma questão de tempo para esse fogo pegar no álcool. E foi exatamente o que aconteceu. O pessoal do ISIL, na época, entrou na Síria, pela fronteira gigantesca que eles têm com a Síria. A Síria estava aquela zona, aquela bagunça depois da Primavera Árabe, com esses ataques aí do Assad e os rebeldes. É o seguinte, os rebeldes da Síria, né, são de um grupo, e os rebeldes do ISIL são de outro grupo. Mas mesmo assim, não interessa, eles tomaram ali toda uma região interior da Síria, que o Assad também não governava muito, e mudaram de nome outra vez para ISIS, ou seja, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A ideia deles é montar um país ali de maioria sunita, governados por sunitas, seguindo a lei da Sharia, que é aquela lei islâmica mais fundamentalista. Então eles pegaram o pedaço de maioria sunita do Iraque e o pedaço de maioria sunita da Síria e montaram ali uma área, né, que eles chamaram de país deles. E em 29 de julho de 2014, agora 2 meses e meio, 3 meses atrás, eles proclamaram o Estado Islâmico. Aí o ISIL virou IS só, virou Estado Islâmico. Tá? Essas siglas são todas em inglês, tá? Por isso que eu estou falando assim. E eles proclamaram um califado, né, que já não existe mais califado hoje em dia, mas califado era a forma de governo muçulmano tradicional, sei lá, desde que surgiu o Islã, né, desde a época do Maomé. E o que acontece? Eles proclamaram um califado e esse Baghdad aí é o califa. Eles apelam muito para a propaganda, né, tanto para esse vitimismo que eu tinha comentado com vocês, como também para a propaganda do que eles estão fazendo. Então eles gostam de filmar muito aquilo que eles estão fazendo, e colocar no Twitter, né, e colocar no YouTube, etc. e tal, eles gostam de filmar, muito disso, já vou falar um pouco dessas execuções deles aí, tá? Até o momento que eu gravei este vídeo aqui, eles tinham chegado já na fronteira da Turquia, tá? E talvez a ideia deles seja pegar também um pedaço da Turquia, não sei. Bom, a gente sabe que esse pessoal do Estado Islâmico é sunita, dentro do sunismo, você tem uma série de vertentes e variáveis também, do mesmo jeito que qualquer outro grande grupo da religião cristã, né? Você tem várias divisões, várias denominações, só que esse grupo sunita do Estado Islâmico não se proclamou pertencente a nenhuma dessas denominações de sunismo que existem. E é possível, as pessoas estudam, que talvez eles simpatizem com o wahhabismo, né? Que eles sejam wahhabitas, tá? Que é a vertente mais ortodoxa, ultraconservadora, fundamentalista e puritana do Islã. Tá? Um exemplo de Estado wahhabita é a Arábia Saudita, que é governado pela dinastia dos Saudis lá há muitos anos, e eles são wahhabitas. Tá? Lá funciona a lei da Sharia, que é essa lei fundamentalista muçulmana. Só que os cabeças do Estado Islâmico, eles são muito, mas muito mais violentos do que já se ouviu falar de qualquer outro Estado wahhabita ou grupo jihadista que se tem conhecimento. Para você ter uma ideia, em fevereiro agora desse ano, de 2014, a Al-Qaeda cortou relações com o Estado Islâmico. Basicamente, na nota que a Al-Qaeda deu, dizendo que eles eram muito violentos e eles eram muito intratáveis. Ou seja, façam uma ideia da loucura que é para a Al-Qaeda dizer que um grupo é muito violento e intratável. Esse califado, né, esse Estado Islâmico aí, ele, desde que ele surgiu até agora, ele fez uma sequência de crueldades, de atrocidades, que, assim, mas nem a SS chegou a fazer na época do nazismo, nem o Beira-Mar, sabe, quando estava solto no auge, lá fazia isso, sabe, tipo, tortura, mutilações, assassinatos, mortes em massa, estupros em massa, e tudo isso em nome da religião e do poder. Eles matam, torturam, mutilam todo mundo que não pensa como eles, sejam judeus, sejam cristãos, sejam muçulmanos xiitas, sejam muçulmanos sunitas, mas que eles considerem como não sendo os sunitas certos, e outras minorias étnicas também, como os yazidis que eu já tinha falado, os curdos que eu já tinha falado, os drusos também. Eles obrigam as pessoas de outras religiões, por exemplo, a se converter
ao sunismo deles lá. E essas conversões são forçadas. Se o indivíduo não quiser se converter, ele tem que pagar uma pesada multa, uma pesada taxa, que a maioria não tem condições de pagar, ou então ele é morto, assassinado, assim, tipo, sumariamente, porque nem a opção de fuga eles dão, nem de exílio eles dão essa opção. Ah, então você vai embora. Não, você é morto, ou você paga uma taxa, ou você se converte. Acabou. Apareceram fotos de um monte de pessoas sendo mortas, torturadas, cabecinha pendurada, gente crucificada, que até veio gente falar que são cristãos, que eles estão matando os cristãos, crucificados, mas depois eu fui ver que não existe nenhuma evidência de que aquelas pessoas mortas eram cristãs. Aparentemente eles estão crucificando todo mundo, tá? Cristão, muçulmano, o que quer que seja. Eles não estão preocupados direito, eles só, não sendo da vertente deles, não sendo apoiador deles, vai morrer, vai ter cabeça pendurada, vai ser torturado, vai ser crucificado, não interessa o quê. As meninas jovens são quase todas estupradas, em massa, por todos eles. Tá? No Islã eles têm aquele método que você só pode transar com mulher casada, então eles casam com a menina, transam com ela, separam. Aí vem o outro, casa com ela, transa, separa. Vem o outro, casa... Vão fazendo isso. Se já não bastasse isso, assim como os talibãs também fizeram no Afeganistão, explodindo aquelas estátuas gigantes de Buda, milenares, o pessoal do Estado Islâmico também está destruindo templos e mesquitas históricas dessas cidades onde eles invadiram, que eles não concordam com a existência delas, eles acham que não pertencem à vertente correta, enfim, não sei. Mas também estão destruindo monumentos históricos. Ou seja, é Gengis Khan, é Attila o Huno, sabe, é barbárie. Não é nada que a humanidade nunca tenha visto. Na verdade, não é novidade nenhuma para a humanidade. Mas no século XXI, uma coisa dessas que está acontecendo no Estado Islâmico é uma coisa que choca, é uma coisa inadmissível para a gente na sociedade que foi construída agora. Sabe, a gente não está mais na Ásia medieval ou na Antiguidade, em que essas coisas eram bastante comuns. Tá? Hoje em dia isso é inaceitável. Hoje em dia a gente tem Declaração de Direitos Humanos, a gente tem ONU, a gente tem crimes de guerra que são condenados, a gente tem até códigos de guerra, ou seja, como agir e como não agir numa guerra. Agora, vai me desculpar, a despeito do fato da maioria dos muçulmanos do mundo inteiro terem repudiado o Estado Islâmico, as atitudes e a implementação desse Estado Islâmico, a despeito de nenhum país do mundo, nem os países de maioria sunita ou árabes ou muçulmanos, terem aceitado, reconhecido este país como existente, né, o Estado Islâmico como existente, nenhum deles reconheceu, tá? E tem um bom motivo para isso acontecer também. Eu vou deixar aqui embaixo linkado um texto muito bom do Peter Harling, tá? É um jornalista que morou muito tempo no Iraque. A despeito de tudo isso, é praticamente impossível, a meu ver, não culpar o fanatismo religioso por isso que está acontecendo lá no Oriente Médio. Ok, a gente sabe que o ser humano é capaz de coisas terríveis, com ou sem religião. E o fanatismo, ele sempre aparece em tudo. Ele aparece para o esporte, aparece para a religião, aparece para a política. E todo fanatismo é sempre ruim. Todo fanatismo é sempre ruim. E nos dias atuais, o Islã é a religião que possui os fanáticos mais perigosos, a meu ver, para o mundo. Os que cometem mais delitos contra seres humanos em cadeia que eu conheço. Simplesmente porque eles seguem ao pé da letra o que o Corão e as hadith, né, eu acho que é assim que se fala, né, que são aqueles textos extras ao Corão, né, que dizem que também foram ditos pelo Maomé. Enfim, eles seguem os textos sagrados do Islã muito ao pé da letra. E todos esses textos do Islã falam exatamente isso, falam para você como você deve tratar os estrangeiros, como você deve tratar pessoas de outras religiões. Muitas vezes eles falam para ajudar os povos do livro, que são os judeus, os cristãos. Em outras partes eles falam que é para você matar mesmo, ou para você expulsar, ou para você tratar de forma diferenciada, enfim, sei lá. Tá? Ensina como você deve se vestir, como você deve ouvir música, se é que você pode ouvir música. Eu acho que essas vertentes mais radicais não podem nem ouvir música, que você tem que tratar sua mulher igual uma peça de mobília, enfim. Né? Só que se você for ver, existem milhares de muçulmanos ao redor do mundo que não fazem isso, que não seguem ao pé da letra o que está escrito no Corão ou nos outros textos sagrados do Islã. Mas aí alguém vai colocar aqui embaixo um texto do Sam Harris, né, em que ele dizia que o problema do Islã não é a forma como você lia o Corão. Era o Corão em si. O Corão permitia, era permissivo e muito efusivo para que você fosse assim, agisse de forma violenta, etc. E tal. Então, quem não age assim, e mesmo assim é muçulmano, na verdade está interpretando de uma forma diferente por benevolência, porque acha que isso é errado, ou porque foi educado de outra forma. Mas o Islã em si, ele permite e ele estimula uma visão fundamentalista, agressiva, antiquada, ultraconservadora, fanática, etc. E eu vou dizer uma coisa, eu concordo com o Sam Harris. Só que tudo que o Sam Harris falou sobre o Islã também se aplica ao cristianismo e ao judaísmo. E muito provavelmente a outras religiões também, como o hinduísmo, com certeza. Dois teólogos proeminentes do cristianismo, como Tomás de Aquino e Agostinho,
utilizaram justificativas bíblicas para violência, né, para você matar infiéis, ou para você afastar infiéis da sua coisa, conversões forçadas, etc. Tá lá, você tem isso daí, baseados na Bíblia, usando essas interpretações. Essas interpretações foram utilizadas por muitos povos e governantes que passaram séculos depois, todos eles usando esses textos como justificativa para a violência, e para a guerra, para a morte, etc. Todas essas coisas que o cristianismo e o judaísmo já fizeram no passado, hoje são inadmissíveis nas próprias sociedades cristãs que a gente tem. Tanto o cristianismo quanto o judaísmo estão repletos de coisas que hoje a gente não considera mais correto, como, por exemplo, o tratamento diferenciado de homens e mulheres, geralmente prejudicando bastante a mulher. O tratamento diferenciado para fiéis de outras religiões. Hoje, eu acho que, seguindo ao pé da letra, tá, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, só alguns judeus ortodoxos e alguns católicos ortodoxos ainda seguem as regras que estão explícitas no Novo e Velho Testamento. Tá? Então, acho que em alguns lugares do leste europeu a mulher não pode mostrar o cabelo de jeito nenhum, sabe, ainda usa essas coisas, que tudo aí está tudo na Bíblia. Está dizendo que mulher não pode mostrar o cabelo, tem esses negócios assim e tal, tem um monte de coisas. Ou seja, os três grandes monoteísmos que dominam o mundo, tá, continuam tendo os seus fanáticos. Só que, de alguma maneira, por algum processo histórico que aconteceu no Ocidente, tanto o judaísmo quanto o cristianismo conseguiram domesticar, digamos assim, as vertentes mais fanáticas, ou pelo menos o comportamento dos seus fanáticos mais agressivos. Esse algo que aconteceu, que eu não vou discutir aqui, ainda não aconteceu com o Islã, ou pelo menos não com o Islã inteiro. Ou seja, dizer que o fanatismo, a misoginia, a violência, o preconceito são coisas que são estimuladas pelo Corão é esquecer completamente que essas mesmas coisas são profundamente estimuladas também no Velho e no Novo Testamento, que permitem esse mesmo tipo de interpretação para um monte de coisas, talvez não para todas, mas para muitas delas. Dizer que só o Corão possibilita essas vertentes é ignorar também completamente que o próprio Islã nasceu de um sincretismo do cristianismo e do judaísmo, a qual Maomé com certeza teve acesso e bolou lá a sua religião misturando elementos dessas outras duas. Tanto é que, se você for olhar, as três religiões têm muito mais semelhanças entre si do que diferenças. Ai, pirula, mas se o pessoal do ISIS aí, do IS, se convertesse ao cristianismo, você não acha que ia ser melhor? Você não acha que eles iam ser mais tranquilos, mais moderados, etc? Eu duvido. Esses caras são fanáticos, e fanático vai ser fanático independente do time que ele torce. Tá? Sendo muçulmano fanático, ele vai ser cristão fanático, ele vai ser ateu fanático, não interessa. Eles vão sempre oprimir quem não pensa como eles. Tá? E eles precisam ser desmantelados. Com esses grupos não tem diálogo, eles são inteligentes, mas eles não usam a razão para fazer as atitudes deles. Então não tem conversa, você tem que desmantelar esse grupo tem que ser aniquilado. Tá? E os seus mentores têm que ser punidos severamente. Inclusive para não ficar dando ideia para outros fanáticos em outros lugares do mundo, como já está acontecendo na Nigéria, que o pessoal do Boko Haram lá deu apoio para eles lá, inclusive. Esses malditos da Nigéria que podiam pegar a ebola não pegam. Né? E esses mesmos fanáticos já estão aparecendo também nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aliás, não só já estão aparecendo. O movimento do Estado Islâmico, no seu início, ele não foi fundado basicamente por iraquianos, ele foi fundado por estrangeiros, por voluntários que saíam dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros países, para ir lá para o Iraque e, de boa vontade, voluntariado mesmo, para fazer esse movimento muçulmano. Inclusive aquelas execuções que foram filmadas, né, que eles mostraram lá, dos caras degolando aqueles jornalistas lá com faquinha cega de pão, sabe? Essas cenas, tá, foram gravadas por muçulmanos ingleses. O assassino lá que matava os caras era um muçulmano inglês. Ele falava com sotaque inglês e depois descobriram que eles eram nascidos na Inglaterra. Ou seja, nem o ambiente na qual eles nasceram fizeram eles serem diferentes. Sabe? Nem eles terem sido criados em um país que permitia a livre expressão de ideias, que estimulava a tolerância ao diferente, fez eles pensarem de outra forma. Eles vieram de um país que dá ao cidadão o direito de escolher como quer viver, e eles escolheram viver de uma forma oposta ao que esse país pregava. Bom, agora que a merda já está feita, os Estados Unidos já não querem mais mandar nenhuma tropa por terra para ajudar o Iraque e a Síria a combater o Estado Islâmico. O povo americano está muito sensível a esse tipo de coisa, pegou muito mal, matou muitos soldados, gasta muito dinheiro, enfim, eles não vão fazer isso agora. Estão fazendo ataques por drones, né, ou, enfim, ataque aéreo, mas nada tripulado, nada pondo em risco a vida de americanos. Mas eu desconfio de que a invasão por terra vai se fazer necessária. Não vai ter muito por onde fugir dessa invasão por terra, para poder acabar com o poder do Estado Islâmico. Mas o problema também é que todos os países ao redor, que não são também flor que se cheire, estão usando o Estado Islâmico agora também como desculpa. Está muito conveniente para eles
né, usar o Estado Islâmico para perpetrar qualquer barbaridade que eles quiserem, tanto para o Irã, para a Síria, etc., para qualquer um. Leiam o texto aqui embaixo do Peter Halley para vocês verem como é que está. Inclusive, existem rumores que ainda não se confirmou, mas então eu não posso dizer que é verdadeiro ou 100% verdadeiro, mas ele é plausível, de que o Bashar al-Assad mesmo esteja negociando petróleo com o pessoal do Estado Islâmico. Por quê? Porque eles estão vendendo petróleo mais barato do que o governo oficial do Iraque. O que acontece? O Estado Islâmico, eles tomaram toda aquela região inclui os postos de petróleo. E eles são muito espertos, continuam fazendo esse petróleo produzir, não pararam a produção, e eles mesmos estão vendendo, eles querem independência financeira. Então, o que acontece? Se esse boato for verdade, não está valendo a pena para o Assad comprar o petróleo do pessoal do ISIS. Tudo bem, para mim, o Assad comprar petróleo do pessoal do ISIS é a mesma coisa que, sei lá, alguém vir te estuprar e depois você, quando o cara terminar, você vira pro estuprador e fala, você não quer me vender teu celular, não. Para mim é a mesma coisa, né? Mas enfim, vai se saber. Né? De qualquer jeito, se isso for verdade, com o Assad já não dá mais para contar. Tá? Para ele está sendo vantajoso já, né, esse pessoal do ISIS aí. Resumindo, como eu já tinha falado, é impossível democratizar uma área na força. Tá? Você não consegue democratizar uma área, um lugar, um país na força. Tá? Isso não existe. Tá? Não é uma invasão militar e colocar um presidente lá eleito que vai obrigar eles a se democratizar. Isso tem que vir de baixo para cima, não de cima para baixo. Por isso eu continuo sendo contra a invasão que os Estados Unidos fizeram ao Iraque em 2003. Continuo sendo contra. Porém, é possível sim, e digo mais, é imperioso destruir um grupo de malucos que está tomando várias decisões inadmissíveis para o mundo como a gente conhece hoje. Inclusive sem respeitar limite territorial, sem respeitar direitos humanos, cagando para o resto do mundo. Isso daí passou de todos os limites do aceitável para o século XXI. Mas alguma coisa precisa ser feita. E rápido. Porque isso vai crescer. Pode tomar proporções que eu tenho até medo de imaginar onde podem chegar. Concluindo, de toda essa bagunça, por enquanto o Brasil está livre. A gente tem coisa de 1 milhão de muçulmanos vivendo no Brasil, mas a maioria deles vieram refugiados exatamente dos países que estavam com conflito lá no Oriente Médio. Então, eu acho que no Brasil eles não vão causar nada, eles querem sossego, eles não querem guerra, não querem arrumar briga com ninguém, nem nada. O que pode acontecer é a segunda geração de muçulmanos no Brasil, né, filhos desses muçulmanos, assim como aconteceu na Inglaterra, se encantarem, se apaixonarem por alguma ideologia mais fanática e quererem fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu duvido, eu acho pouco provável. No Brasil, quem comanda a fila da intolerância religiosa continuam sendo os evangélicos. Tá? E eu falo isso de boca cheia e sem medo de errar. O que a gente tem visto hoje de evangélicos invadindo a igreja católica para destruir a imagem de santo, invadindo o terreiro de Umbanda e Candomblé, destruindo tudo que tem lá, tá? A meu ver, desculpa, não tem nenhuma diferença dos talibãs explodindo Buda, tá? e dos pessoal do Estado Islâmico destruindo mesquita de outras vertentes do Islã. Para mim é a mesma coisa. Aliás, para mim não, é a mesma coisa. E o que me assusta, eu posso estar errado, é que essas demonstrações de intolerância religiosa são coisa nova no Brasil, pelo menos depois da proclamação da República. Tudo bem, eu acredito que sejam minorias de evangélicos que façam isso, não sei nem de qual denominação evangélica, eu acredito que seja algo pontual, eu espero que seja algo pontual, que não seja nada muito generalizado ou que tome proporções maiores, e eu espero do fundo do meu cérebro que a intolerância religiosa não vire moda no Brasil, ainda mais vindo do cristianismo. O cristianismo tem seus problemas, tem seus defeitos, tem seus preconceitos que precisam ser combatidos, porém, como eu disse no começo do meu vídeo, a maior das virtudes do cristianismo é que ele não é o Islã. E eu espero que continue desta forma. Bom, é isso aí. Obrigado para vocês aí e falou.